Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso de Direito do Trabalho. Durante as 5 aulas, o professor Reginaldo Romualdo Pereira traz a advocacia trabalhista na prática. Serão abordados o atendimento e a petição inicial, a contestação e embargos de declaração, o recurso ordinário e recursos de revista e a execução. A aula 5 começa agora. Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula aqui do programa Saber Direito da TV Justiça. Nesse curso de prática trabalhista que nós trabalhamos aí ao longo dessas 4 aulas e vamos concluir com a nossa 5ª aula falando um pouco sobre recurso de revista e defesas do executado na execução trabalhista. Meu nome é Reginaldo Romualdo, eu sou professor de Direito do Trabalho, Prática Trabalhista e Processo do Trabalho. Também sou advogado trabalhista e imobiliário. Se você que está nos assistindo puder, me siga no Instagram, @reginaldo.romualdo. Vamos lá, pessoal? Vamos entender um pouquinho desse recurso que é o terror da advocacia, que é o recurso de revista? Só para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos de cada 100 recursos de revista interpostos, em torno de 4 a 5% só que sobe para o TST. Porque é um recurso técnico, é um recurso vinculado, de fundamentação vinculada. É um recurso restrito, é um recurso que você tem que cumprir inúmeros pressupostos. Então vamos analisar aqui de forma detalhada os pressupostos para que você tenha sucesso aí no seu recurso de revista. Iniciando, além daqueles outros pressupostos que nós vimos na aula anterior, na nossa aula 4, em se tratando de recurso de revista, nós devemos nos ater ao pré-questionamento. Por quê? Se você pegar a súmula 126 do TST, você vai ver que o recurso de revista ele não analisa fatos e provas, como é comum de qualquer recurso de natureza extraordinária. Um recurso especial para o STJ, um recurso extraordinário para o STF. Lá se analisa, nas cortes superiores, por meio desses recursos de natureza extraordinária, apenas questões de direito. E lá, no TST, quando o ministro pega o seu processo para analisar o seu recurso, o que o ministro analisa? No processo todo. Vamos imaginar que seu processo tem 5.000 páginas. O que o ministro analisa? Ele analisa apenas o acórdão do tribunal que você está recorrendo. Sério, Reginaldo? Então quer dizer que ele não vai verificar o que está lá na petição, o cartão de ponto? Não, acabei de dizer que o TST não analisa fatos e nem provas. Ele analisa questão de direito. Isso significa dizer que tudo que você precisar para argumentar no âmbito do TST tem que estar onde? No acórdão do recurso ordinário proferido pelo TRT. E se não tiver? E se eu ler o acórdão e não ficar claro ali que está violando um artigo da lei, que é uma das hipóteses de cabimento do recurso de revista? Se não tiver uma tese explícita ali que eu consigo visualizar uma afronta à Constituição? E se faltar ali no acórdão uma premissa fática que eu necessito para levar a discussão para o TST? Porque você, Reginaldo, acabou de me dizer que o TST só vai ler, só vai analisar o acórdão. Então, tudo que eu precisar para discutir no TST tem que estar no acórdão. É isso mesmo. Tá, e se não tiver esses elementos no acórdão? Nós já respondemos isso aqui. Quando nós estudamos sobre embargos de declaração, nós vimos que os embargos de declaração, uma das hipóteses de cabimento é o quê? Pré-questionamento. Então, se faltar uma premissa jurídica ou uma premissa fática no seu acórdão, o que você vai fazer? Opor embargo de declaração para pré-questionar, porque o pré-questionamento é requisito para o recurso de revista. Isso está lá na súmula 297
do TST. Vamos analisar com calma e vamos ver o que diz a súmula 297 do TST. Inciso 1. Diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando a decisão impugnada, na decisão impugnada tenha sido adotado explicitamente, tem que estar explícito, tese a respeito. E o inciso 2 fala que incumbe a você, advogado, a parte interessada, desde que a matéria tenha sido invocada no recurso principal, opor embargo de declaração, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, se você estiver diante de um acórdão que não está ali explícita ali a violação ao artigo da Constituição, ao artigo da lei federal, não trouxe, você tem que primeiro embargar de declaração, pré-questionar a matéria, porque o pré-questionamento é requisito. E, além disso, alguns tribunais, alguns não, todos os tribunais, no procedimento sumaríssimo, é permitido eles adotarem no recurso, no acórdão que julgar o recurso, a tese da sentença. Então, é comum você ver um acórdão falando mais ou menos assim: olha, por coadunar com o entendimento do juízo de primeiro grau, adoto como fundamento, para não dar provimento ao recurso, os mesmos fundamentos da sentença. Se isso ocorrer no seu caso e você estiver mirando um recurso de revista, você vai ser obrigado a opor embargo de declaração pré-questionando a matéria, porque a OJ 151 da SDI 1 fala que nessa hipótese é obrigatório o pré-questionamento. A lógica é muito simples. Se o tribunal adotou a sentença, ele não emitiu tese a respeito. Concordam comigo? Ele simplesmente adotou um fundamento de um juiz de primeiro grau. E o tribunal tem que explicitar a matéria, tem que emitir tese explícita a respeito daquilo que você ventilou no seu recurso. Então, para isso, para que você consiga levar a discussão ao TST, você tem que embargar de declaração pré-questionando a matéria para que o tribunal aí sim emita tese explícita a respeito. Então, além do pré-questionamento, outro pressuposto do recurso de revista é a chamada transcendência. E a transcendência, ela está prevista lá no artigo 896-A da CLT. E olha quais são os elementos de transcendência. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica. E o próprio artigo te responde o que é cada um. Olha só, são indicadores de transcendência econômica, elevado o valor da causa. Então, é importante que você faça aí na sua peça recursal, depois de explicar, num primeiro momento, o pré-questionamento que nós acabamos de estudar, que a matéria já foi pré-questionada e que o tribunal emitiu tese a respeito, ou se ainda não emitiu, considera-se pré-questionada a matéria, você tem que falar sobre a transcendência. E aí você tem que buscar encaixar o seu caso específico em uma das hipóteses ou mais de uma hipótese de transcendência. Então, a primeira delas que nós vimos, são indicador de transcendência, é elevado o valor da causa. Mas aí você pode questionar o que é elevado o valor da causa. Algumas turmas do TST vai além e falam, não, mas não pode ser o valor da causa. Nós temos que levar em consideração o valor da condenação. Então, tem que ser um valor elevado. Um valor que você olha e fala, nossa, uma causa aí de R$1 milhão, que valor elevado. Outros ministros já falam, não podemos olhar o valor em si, nós temos que fazer um comparativo esse valor com a condição econômica da parte que vai ser impactada por esse valor. Em outras palavras, se eu pego uma condenação de R$40 mil, um exemplo, é elevado o valor da causa? Depende. E se esses R$40 mil forem em face de um pequeno comércio, um empreendedor individual ali, que tem uma receita de 8, 10 mil por mês?
Percebam que aí vai impactar na questão da vida da sociedade dele, da vida empresarial dele. Então, alguns ministros do TST falam que essa análise da transcendência econômica tem que ser feita dessa forma. Outra turma do TST, salvo engano, a 7ª turma, tentou meio que tabelar essa transcendência econômica, criando uma tabela se a empresa é de âmbito nacional, estadual, municipal, tá? Mas o meu papel aqui é trazer para vocês essas visões distintas e você tem que, no caso específico, tentar enquadrar com a argumentação que você encontrar mais plausível para defender os interesses do seu cliente. Além da econômica, política. O que é a transcendência política? É desrespeito da instância recorrida, ou seja, do tribunal, à jurisprudência sumulada do TST ou do STF. Então, é aquele caso que você pega que o tribunal está julgando contra uma súmula do TST, por exemplo. Nesse caso, você vai, no tópico da transcendência do seu recurso de revista, alegar, invocar a seu favor a transcendência política, falando, olha, a decisão do Tribunal Regional está em nítido confronto com a súmula tal do TST ou que seja do STF. Outra hipótese de transcendência é a social, que é a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Essa é a letra da legislação. Então, direito social. No entanto, alguns ministros, algumas turmas, interpretam esse inciso de forma extensiva, porque pela leitura desse inciso, ele se aplicaria somente ao recorrente reclamante, ao empregado. Mas algumas turmas do TST dizem o seguinte, olha, essa questão social, existe também a função social da empresa. Então, se essa decisão que está sendo recorrida, ela, a algum momento impactar na função social da empresa, pode ser invocada também pela reclamada essa transcendência social. E, por último, a transcendência jurídica, que é a existência de questão nova em torno de uma interpretação da legislação trabalhista. Nós tivemos muitas causas envolvendo aí a transcendência jurídica, por quê? Por causa da reforma trabalhista. Ou seja, é uma interpretação nova, é uma legislação nova. Muitos assuntos ainda não tinham sido discutidos no âmbito do TST, então invocou-se aí a transcendência jurídica. Então, recapitulando, no tópico, além de todos aqueles pressupostos que nós estudamos na aula anterior, você vai verificar o pré-questionamento, você vai verificar a transcendência e colocar isso na sua peça recursal, nas suas razões recursais. Uma observação interessante. Nós falamos na aula anterior sobre o juízo de admissibilidade, não foi isso? Nós discutimos e concluímos que no processo do trabalho ainda existem 2 juízos de admissibilidade. Não foi isso que nós concluímos? O juízo ACO, que é aquele que proferiu a decisão, você recorre, né? Peça de interposição, e o juízo ad quem, para quem vai o recurso, quem vai julgar, né, pelo órgão superior. Que no nosso caso aqui, se eu estou recorrendo de um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, é destinado ao TST, certo? Então, nessa hipótese de eu recorrer do TRT para o TST, quem vai analisar a transcendência? O primeiro juízo de admissibilidade, ou seja, o presidente do TRT, quando pegar meu recurso para ver se ele sobe ou se não, ele vai analisar a transcendência ou não? É só o TST que vai analisar esse quesito, esse pressuposto. Para responder isso, basta a leitura do 896A, parágrafo 6º da CLT. Olha o que diz. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pelo presidente dos tribunais regionais, então é pelo primeiro juízo de admissibilidade, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, que nós estudamos na aula anterior e agora com o pré-questionamento. Não abrangendo, agora ele tira fora da análise do primeiro juízo de admissibilidade, que é pelo presidente do TRT,
o critério da transcendência das questões vinculadas. Olha que interessante. Então, a transcendência, esse pressuposto, esse requisito recursal, ele vai ser analisado só pelo TST. Recapitulando, o TRT, então o presidente do TRT vai ter lá o juízo, o primeiro juízo de admissibilidade, mas ele vai se ater aos demais pressupostos, intrínsecos e extrínsecos. Quanto à transcendência, ele não vai falar nada, ele vai deixar a cargo do TST a análise da transcendência. E agora vamos estudar aqui as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Nós não vimos que ele é um recurso de fundamentação vinculada? Então, quer dizer que eu só posso recorrer de recurso de revista quando a lei me permitir, nas hipóteses que a lei me autorizar. E quando que a lei me autoriza, então, recorrer de revista, recorrer para o TST? E, gente, a questão aqui é muito lógica. Olha só, inúmeras varas do trabalho. Vai funilando 24 tribunais regionais do trabalho e um TST. Já imaginou se todo o recurso de todas as questões, de todas as matérias, pudessem ser discutidas e levadas ao TST? Quantos ministros precisariam? Acho que 500, 1000. E nós temos quantos ministros? 27. Então, é comum, é lógica a questão de ir afunilando. E vai ficando cada vez mais fino esse funil para chegar lá no TST. Então, são questões peculiares, são questões que a lei autoriza parte. Nesse caso, você pode recorrer. Então, vamos verificar quais são essas questões, essas hipóteses. O artigo 896 da CLT diz que cabe o recurso de revista para quem julgar, para a turma do TST julgar, das questões proferidas no âmbito do TRT em recurso ordinário, quando, olha as hipóteses, aí nós vamos estudar cada uma delas. A linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho, no seu pleno ou turma, ou na sessão de dissídios do Tribunal Superior do Trabalho, ou que contraria súmula de jurisprudência uniforme ou súmula vinculante do TST. Então, essa primeira hipótese, que é da linha A do artigo 896, nós chamamos de cabimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial. Divergência jurisprudencial. Por que divergência jurisprudencial? Porque é uma interpretação que se deu a um artigo de lei federal de forma diversa por outro tribunal. Percebam, gente, para eu configurar o dissenso jurisprudencial, né, esse cabimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, né, eu tenho que provar, demonstrar no recurso a divergência de tribunais regionais distintos. Então, olha só, não é comum que numa peça recursal, você, fazendo um recurso dessa natureza, que é um recurso técnico, não saiba o beabá, o mínimo. E, sem querer criar alarde, é comum de se ver em peças de colegas invocando jurisprudência do mesmo tribunal. Isso não pode. Por quê? Porque a legislação mesmo fala que não pode. A jurisprudência para ensejar o recurso de revista tem que ser de outro tribunal. A lógica, tudo tem lógica, gente. Qual que é a lógica disso? Se a divergência está dentro do próprio tribunal, ele tem que pacificar sua jurisprudência e não o TST. É o próprio tribunal que tem que pacificar. Agora, se eu tenho divergência entre tribunais diversos, então entre o TRT, por exemplo, de Goiás, TRT 18, e o TRT do Distrito Federal, TRT 10, dois TRTs com teses jurídicas diferentes sobre o mesmo artigo, eu comprovo a divergência jurisprudencial e entre dois TRTs a divergência tem que ser pacificada por quem? Obviamente, pelo TST. Por isso
que eu tenho que ter divergência de tribunais diversos. Outro erro que é comum de se ver nas peças. Eu invocando divergência jurisprudencial do acórdão, da tese encampada no acórdão que eu estou recorrendo. Vamos colocar aqui exemplos para que fique claro. Então, eu estou recorrendo de um acórdão proferido pelo TRT goiano, pelo TRT 18. E para demonstrar a divergência, o que eu pego? Eu pego uma decisão de uma turma do TST. Eu posso fazer isso? É admitido como requisito do recurso de revista a divergência jurisprudencial entre um TRT e uma turma do TST? Não, seu recurso não vai ser conhecido se você assim o fizer. Então, o que serve para demonstrar divergência jurisprudencial, que é a hipótese da alínea A do artigo 896? Primeiro, tribunais regionais diversos. Então, você vai pegar o acórdão de outro TRT e falar para o ministro, no seu recurso de revista: ministro, olha aqui, a decisão que eu estou recorrendo diz isso, citando um artigo tal, da lei tal, e olha o que diz o outro tribunal regional sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo artigo, a tese é totalmente diferente. Olha aqui a divergência jurisprudencial. Então, de TRTs diversos, não vamos esquecer disso. Segundo, eu posso pegar algum julgado do TST? Nós já vimos que de turma, não. Mas da SDI, você pode. Então, você pode invocar um julgado da SDI para demonstrar a divergência jurisprudencial. Você também pode invocar uma súmula. E quando eu digo súmula aqui, gente, entenda-se, conforme diz o artigo 297, parágrafo único do regimento interno do TST, equipara-se à súmula o incidente de assunção de competência, o incidente de recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, vamos fazer todas as vezes que eu disser aqui súmula do TST, você já vai fazer um link com o artigo 297, parágrafo único do regimento interno do TST, que são esses incidentes. Combinado? Então, nós vimos aqui as hipóteses de cabimento por divergência jurisprudencial. Então, súmula, só concluindo, uma súmula do STF, uma orientação jurisprudencial, isso tudo tem cabimento na divergência jurisprudencial para encampar o seu recurso de revista com base na linha A. E quando eu digo aqui súmula do STF, só uma observação, viu, gente? Não é qualquer súmula do STF, é a súmula vinculante, beleza? Porque é cumprindo exatamente o que está na linha A do artigo 896. Seguindo, outra hipótese de cabimento do recurso de revista da linha B é quando se tem uma divergência jurisprudencial também, mas agora envolvendo uma lei estadual ou um acordo ou convenção coletiva que extrapole o âmbito de um tribunal regional. Então, vamos imaginar que uma convenção coletiva de uma empresa que tem atuação no âmbito nacional, certo? Vamos imaginar o de um banco, certo? Ele extrapola mais de um TRT e começa a ter, sobre aquele instrumento normativo, sobre aquela norma coletiva, decisões conflitantes entre TRTs diversos. Nesse caso, também você pode recorrer de revista demonstrando esses dois requisitos, que há divergência jurisprudencial, igualzinho nós estudamos agora em relação à linha A, e que aquela norma coletiva, que é o caso do nosso exemplo aqui, extrapole o âmbito de um tribunal regional. Isso é essencial para que seu recurso de revista possa subir para o TST. E a última hipótese do cabimento do recurso de revista, que é a linha C, são das decisões proferidas com violação literal à Constituição Federal ou à lei. Então, a linha A e B é por divergência jurisprudencial, certo? Eu vou trazer ali uma análise da jurisprudência, demonstrando ali a divergência entre a jurisprudência. Na hipótese da linha C, é uma violação direta, literal, à lei ou à Constituição Federal. Olha só o que diz
com relação a esse tema que nós estamos falando, e é importante que nós colocamos isso de forma bem clara, o que eu citei do regimento interno do TST, que é o artigo 297, parágrafo único. Porque isso, gente, quase nenhum advogado sabe. O advogado sabe o que está lá na legislação, mas que advogado que vai ficar lendo, estudando o regimento interno do tribunal? Então, anotem isso aí, o artigo 297, parágrafo 1 do regimento interno, e diz o seguinte: as teses jurídicas aprovadas em incidentes de recursos repetitivos, IRR, de assunção de competência, IAC, e de resolução de demandas repetitivas têm sua natureza equiparada à súmula do Colén do TST para o exame do conhecimento do recurso de revista. É específico aqui para o recurso de revista. Então, se você não está na súmula, mas tem um incidente de recurso repetitivo, onde foram fixada uma tese, e a decisão regional viola, vai contra essa tese, você vai explicar, quando você estiver falando desse pressuposto, no seu recurso de revista, que o cabimento é amparado no artigo 297, parágrafo 1 do regimento interno, porque você está invocando uma tese firmada no incidente de recurso repetitivo. Certo? Essa divergência, gente, voltando lá nas hipóteses do artigo 896A, né, a linha A e a linha B, que são as divergências jurisprudenciais, essa divergência ela tem que ser atual e específica. Você não pode, no seu recurso de revista, falar, encontrei uma divergência jurisprudencial certinha, é de outro TRT e tal, eu vou trazer ela aqui, mas aí você se esquece de verificar o ano que essa jurisprudência, né, que esse acórdão que você está invocando de outro TRT foi publicado. Vamos supor que ele foi publicado em 1997. Há quantos anos atrás? Então, essa jurisprudência, talvez ela já tenha sido ultrapassada, já tenha até decisões muito pacíficas contra ela. Você vai invocar, vai colar? Não vai colar. Então, o que diz o artigo 896, parágrafo 7º da CLT? A divergência jurisprudencial, né, apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual. Então, faça uma pesquisa aprofundada nos tribunais regionais e tente encontrar ali o mais próximo da data atual que você está recorrendo para demonstrar que a divergência é de fato atual. Não se considerando tal, a ultrapassada por súmula do TST, do Supremo Tribunal ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Percebam, então, quanto mais, vamos dizer assim, nova a jurisprudência, melhor, porque não tem como o ministro falar a sua jurisprudência aqui não enseja divergência, porque ela não é atual. E outra questão, gente, muito importante, que aí eu vejo vários advogados fazem tudo certinho. Coloca os pressupostos do recurso, coloca lá o pré-questionamento, coloca a transcendência, faz ali o cotejo analítico da divergência jurisprudencial, demonstrando de fato que houve a divergência jurisprudencial, mas se esquece de trazer a comprovação. Como assim, Reginaldo? A comprovação. Eu posso, por exemplo, simplesmente ir lá no site do TRT, onde eu estou pesquisando a divergência jurisprudencial, copiar a ementa lá, que já vem até formatado para a gente colacionar na nossa petição, não vem? Com a data da publicação ali, etc., com o relator. Posso simplesmente copiar e colar e está válido? Não. Eu tenho que trazer elementos. Primeiro que a ementa geralmente é o resumo, não é isso? E às vezes o que você precisa para demonstrar que há divergência, porque a divergência tem que ser específica, você tem que fazer um cotejo analítico que a gente chama. O que é o comum de fazer numa peça? Nos meus recursos eu faço assim, eu abro como se fosse uma tabela com duas colunas. Em uma coluna eu colaciono o acórdão que eu estou recorrendo, demonstrando a tese ali fixada pelo tribunal regional que eu estou recorrendo, e na outra coluna paralela ao cotejo analítico, eu colaciono a jurisprudência, a divergência jurisprudencial, ou seja, o acórdão de outro TRT, demonstrando ali que são
conflitantes sobre um mesmo dispositivo de lei, por exemplo. Então, esse acórdão, porque da ementa eu não consigo extrair todos os dados geralmente que eu preciso, eu busco no conteúdo do acórdão. Então, eu tenho que demonstrar e comprovar essa divergência por alguns meios que a própria legislação e a própria súmula do TST determina que eu faça. Vamos ver quais são? Olha só. O artigo 896, parágrafo 8º da CLT diz que quando o recurso fundar-se em dissenso do julgado, divergência jurisprudencial, incumbe ao recorrente, você que está recorrendo, o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial. Mediante, aí fala, certidão, cópia, citação do repósito de jurisprudência, oficial credenciado, inclusive por mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão de divergência ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet com indicação da respectiva fonte. A súmula 337 também direciona você a como comprovar a divergência jurisprudencial. Vamos para a prática? Como que você deve fazer isso aí para fechar todas as portas para que nenhum ministro possa olhar para o seu recurso e falar, beleza, tem realmente uma divergência aqui, mas você não comprovou a divergência. De onde você tirou esse julgado? Cadê a citação oficial? Então, o que eu faço quando eu recorro de revista? No PJE, e a Justiça do Trabalho hoje funciona 100% no PJE, quando você abre o acórdão, tem como você copiar o link, não tem? Então, você copia o link e abaixo lá de onde você está citando essa divergência jurisprudencial com o acórdão do outro TRT, você vai colar o link, ó, fonte oficial, cola o link, porque com um clique ele já vai abrir o acórdão. E eu vou além, daqui a pouquinho nós vamos ver aqui na súmula. Eu pego, faço o download desse acórdão, desse tribunal, né? Porque, repito, gente, eu não me canso de repetir isso. A divergência jurisprudencial tem que ser de tribunal diverso. Então, eu faço o download do acórdão desse outro tribunal, que vem ao final aquele QR Code, né? Que é a autenticação, que qualquer um consegue verificar a autenticidade. E junto também, junto com o meu recurso, esse acórdão, porque eu consigo fechar todas as portas com relação à divergência jurisprudencial, à prova. E vamos lá, então, ver rapidamente aqui a súmula 337. Vamos ver só os itens importantes. Olha só, esse que eu acabei de falar, que a existência do código de autenticidade, que é o QR Code, na cópia em formato PDF, eu faço o download, né? Do inteiro teor do aresto paradigma, juntado aos autos, torna equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial. Então, como eu disse, a gente cita a fonte oficial, colacionando o link completo e ainda junta aí a cópia integral do acórdão. Ok? Então, eu recomendo depois, com calma, que você leia, que você estuda, que você possa estudar profundamente. É um pedido que eu faço para vocês, a súmula 337 do TST. E, se eu quiser recorrer de revista no rito sumaríssimo, eu posso? Pode. São as mesmas regras, Reginaldo, que nós acabamos de ver? Um pouquinho diferente. Olha o que diz o artigo 896, parágrafo 8º da CLT. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência do TST. Quando eu falar súmula, lembra lá dos incidentes. Ou a súmula vinculante do STF, ou por violação direta da Constituição. Então, cabe aqui por divergência jurisprudencial pura e simples de outro tribunal regional? Não, porque aqui só cabe por divergência de súmula e não de outro TRT ou de OJ. Então, é mais restrito. Qual a lógica disso? Porque o rito sumaríssimo deve ser mais célere. Então, as hipóteses de cabimento de recurso são um pouco mais restritas. E agora,
vamos ver aqui como fazer isso na peça. É um requisito também. Então, duas questões aqui de forma bem rápida para vocês. Se na sua peça você estiver alegando negativa de prestação jurisdicional, o que é negativa de prestação jurisdicional? Lá nos seus embargos para pré-questionar a matéria fática, o tribunal se recusou a trazer algum elemento fático que você precisa. Então, no seu recurso de revista, você vai abrir um tópico negativa de prestação jurisdicional e pedir a nulidade do julgado do tribunal e que ele julgue novamente seus embargos. Quando você alegar isso, a CLT determina que no seu recurso de revista, como que você deve fazer isso? Você deve colacionar o trecho dos embargos, dos seus embargos de declaração. Olha, em outras palavras, tribunal, nos meus embargos eu disse isso. Copia e cola. E o tribunal, ao julgar meus embargos no acórdão, disse isso. Copia e cola. Se você assim não fizer, seu recurso não será conhecido quanto a esse tópico de negativa de prestação jurisdicional, porque é determinado na legislação que você assim o faça. Para facilitar a vida dos ministros. Porque, lendo só sua peça, ele consegue fazer uma comparação ali, o que foi pedido e o que o tribunal julgou. Nos demais casos, né, vamos falar assim, do modo geral do recurso de revista, o que você tem que fazer? Você tem que também copiar o trecho da decisão impugnada para também facilitar a vida dos ministros. Então, olha, eu estou impugnando no acordo referente a, sei lá, salário in natura. Conforme o tribunal decidiu, colaciona, grifa ali o ponto onde está violando, traz os argumentos, né, a dialeticidade que vai impugnar essa decisão proferida pelo TRT, onde está o erro, onde está o equívoco, onde que está a norma violada. Então, você não pode esquecer de fazer isso. Se você esquecer, seu recurso não será conhecido, tá certo? Depois, por favor, vocês leiam lá com bastante calma o artigo 896 da CLT, onde vai trazer lá todos os requisitos. Esse que eu acabei de falar está no artigo 1º-A, tá? Onde te ensina como fazer o recurso de revista. Beleza? Então, finalizando aqui o recurso de revista, vamos falar um pouquinho dos meios de defesa do executado na execução trabalhista para a gente finalizar a nossa quinta aula. Olha só, a sentença trabalhista, pela uma recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é o provimento e a recomendação 4 de 2018, fala assim: juiz, quando der, preferencialmente profira sentenças líquidas, ou seja, já com valor liquidado. Isso acontece na prática? A gente sabe que não. A maioria das sentenças são proferidas de formas ilíquidas, sem calcular valor. A liquidação fica para o momento futuro. Uma observação prática que eu quero trazer para vocês aqui. Se eventualmente o juiz proferir uma sentença líquida e o cálculo que ele fizer estiver equivocado, o que você tem que fazer? Esperar a fase lá de impugnação dos cálculos? Não, porque essa fase não existirá. Você tem que, por meio dos embargos de declaração, questionar os cálculos e, se não for resolvido por meio dos embargos de declaração, no recurso ordinário também você vai questionar o cálculo sob pena de preclusão. Então, seguindo a lógica aqui do que mais acontece, transitou em julgado, ou ainda que na execução provisória, a primeira fase é a de liquidação. A liquidação geralmente é por meio de cálculos, né? Nós temos também liquidação por artigos, né? Mas não vem ao caso aqui, que não é muito utilizado. Vamos trabalhar aqui, em razão do exíguo tempo que nós temos, o que é mais utilizado. A liquidação por cálculos. Então, faz-se o cálculo, tem localidades, tem TRTs que tem uma lógica de trabalho seguinte. Acho que é da forma que está, inclusive, na CLT, que seria a mais correta. Intima as partes para apresentar os cálculos. Outros TRTs já têm o próprio setor de cálculo, então, na fase de liquidação, já remete os cálculos para o setor de cálculo lá oficial, vamos assim dizer, do próprio TRT. Veio o cálculo do órgão oficial, ou os cálculos das partes, abre-se vista às partes, né, a parte contrária, para manifestar respectivamente, ou em face daquele cálculo apresentado pelo órgão oficial do TRT.
Após isso, o juiz julga e profere uma decisão, mandando retificar o cálculo, enfim, e depois homologa o cálculo. Dessa decisão homologatória, que julgou, né, a impugnação aos cálculos, cabe recurso de imediato? Não. Primeiro ponto, tá? Eu vejo vários recorrendo aí, mas não cabe porque é uma decisão de natureza interlocutória e nós vimos lá na nossa aula passada que não cabe recurso de imediato de decisão de natureza interlocutória. Após isso, a parte é intimada, então, com a homologação dos cálculos para fazer o pagamento ou garantir o juízo. A partir da garantia do juízo, a hora que ele garantir o juízo, o juiz estiver garantido, ele pode apresentar o executado, né? Os embargos à execução. Nesses embargos à execução, que ele poderá aventar aí, utilizando supletivamente o CPC, as matérias lá previstas, basicamente quase tudo, o juiz julgará os embargos à execução e, nesse mesmo prazo, abre-se a parte autora, né, a parte requerente, a parte exequente, para impugnar também, se ele quiser, a sentença de liquidação. E do julgamento dos embargos ou da impugnação, aí sim a parte pode interpor o recurso cabível na fase de execução, que é o agravo de petição. Então percebam que daquela primeira decisão, porque quando inicia-se, termina a fase cognitiva, a próxima fase inicia primeiro com a liquidação. E dessa sentença de liquidação, em que pese o nome de sentença de liquidação, usualmente, que a gente chama, né? Não cabe recurso de imediato por ser uma decisão de natureza interlocutória. Só depois dos embargos ou da impugnação é que dessa sentença, aí sim, caberá o agravo de petição. Tá? O agravo de petição é o nome do recurso a ser interposto na fase de execução, não é recurso ordinário, viu? Esses dias mesmo eu peguei na fase de execução um recurso com o nome de recurso ordinário, mas não é o correto. Poderia-se utilizar o princípio que nós estudamos da fungibilidade, nesse exemplo meu? Poderia facilmente, se ali verificar que realmente o conteúdo do recurso ordinário é realmente o de agravo de petição. Mas você não é um advogado faixa branca, então você vai utilizar a nomenclatura correta, que é agravo de petição. Sobre isso que nós falamos aqui, olha só o que diz o artigo 879 da CLT. As partes deverão ser previamente intimadas para apresentação do cálculo de liquidação, que é aquilo que eu falei que alguns tribunais adotam, essa sistemática, que inclusive está na legislação. Olha, começou, partes, vocês quem vão apresentar os cálculos. E elaborada a conta, aí pela parte, ou em algumas outras localidades, pelo auxiliar do juízo, que é pelo setor de cálculo, o juízo procederá à intimação, né, para manifestação. Está lá no artigo 879, parágrafo 2º. Qual esse prazo? 8 dias. Então, isso aqui está na fase de liquidação. Depois de liquidada, o juiz homologou, aí o que diz o artigo 884, o artigo 884 da CLT. Liquidou, você garantiu o juízo, você executada, né? Você depositou lá, fez o depósito ou nomeou um bem à penhora, o juízo está garantido, que seja por fiança, ainda bancária, garantida a execução ou penhorados bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo em igual prazo ao exequente a impugnação, que nós acabamos de dizer. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui? Qual o prazo mesmo? 5 dias. Não vá confundir, como eu vejo muita gente confundindo, e apresentando os embargos com 8 dias, tá? Esse aqui difere um pouquinho da nossa regra dos 8 dias e o prazo, então, para embargar de apenas 5 dias. Embarguei. Tem efeito suspensivo? Em regra, não tem efeito suspensivo. Reginaldo, e se eu tiver diante de um caso, assim, muito peculiar e eu preciso do efeito suspensivo? Aí você vai argumentar nesse sentido e esse efeito suspensivo vai ser a exceção. Eu estou diante de
de uma execução muito teratológica, né? Se ela seguir aqui, eu vou ter um prejuízo enorme, eu vou fechar minha empresa. Então, aí você vai argumentar nesse sentido para que o juízo, diante daquela questão peculiar, daquela causa peculiar, daquela situação, ele possa imprimir o efeito suspensivo aos seus embargos. E após o julgamento dos embargos, vem o quê? O agravo de petição. Não foi o recurso que nós falamos que é cabível na fase de execução? Olha o que diz o artigo 897-A e parágrafo 1º da CLT. Vamos direto para o parágrafo 1º, que é o que interessa para a gente. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e valores impugnados. Então, vamos nos ater a esse comando? Vamos impugnar de forma justificada as matérias e os valores impugnados? E observação aqui, se você não tiver falado da matéria lá na impugnação aos cálculos, isso está precluso. Então, você tem que falar lá e, novamente, reprisar nos embargos a execução para que você possa levar isso ao conhecimento do Tribunal Regional. E existe também o cabimento desse mesmo recurso, do agravo de petição, porque sempre que a gente fala agravo de petição, é depois de garantido o juízo, não é? Por quê? Porque para embargar a execução, o juízo tem que estar garantido. E o agravo de petição é da decisão que julgar os embargos. Então, o juízo tem que estar garantido, tem que estar lá com o dinheiro depositado, com o bem penhorado. E se eu estiver diante de um IDPJ, um incidente de desconsideração de personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios? Dessa decisão do IDPJ, cabe agravo de petição? Cabe. E eu preciso garantir o juízo? Olha que interessante. O artigo 855-A da CLT diz: da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, olha a exceção aqui prevista em lei, daquele princípio que nós estudamos, da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, diante dessa hipótese, IDPJ é uma decisão interlocutória, mas cabe recurso? Cabe na fase de execução. Na fase de cognição, não, na fase de conhecimento. Mas na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Então, você não vai precisar garantir o juízo. E para a gente finalizar aqui, o TRT julgou meu agravo de petição. Cabe recurso de revista? Cabe, mas aí é mais afunilado ainda. Olha quando que caberá recurso de revista na execução trabalhista, na fase de execução. O artigo 896, parágrafo 2º, diz que das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processos de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo uma hipótese, qual seja ofensa direta e literal à Constituição Federal. Olha então que interessante, vai só afunilando. Então, na execução, recapitulando as fases, liquidação de sentença, decisão interlocutória, não cabe recurso. Embargos à execução ou impugnação pelo exequente, tem uma sentença. Dessa sentença cabe recurso. Qual recurso? Agravo de petição. Qual o prazo? 8 dias. Para onde? Para o TRT. TRT julgou, cabe recurso de revista? Somente uma hipótese. Qual seja? Se violar direta e de forma literal a Constituição Federal. Então, com isso, concluímos aqui nosso apanhado geral desde os primeiros passos da advocacia, lá até mesmo antes do atendimento ao cliente, passamos por petição inicial, passamos pela fase de defesa, embargo de declaração, aspectos gerais do recurso, recurso ordinário e, nessa última aula, recurso de revista e meio de defesa do executado. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, vai lá, porque é uma sequência lógica de pensamento, de raciocínio. Beleza? Agora vamos lá testar o seu conhecimento, ver se você está aí afiado com a matéria. Vamos lá para o nosso quiz? Sobre o recurso de revista, é correto afirmar que ele se funda na tutela do direito objetivo, ou seja, de natureza ordinária. B, a sua fundamentação é livre. C, a parte poderá, se assim desejar, se valer do ius postulante.
E D, em razão de sua natureza extraordinária, não se admite a reanálise de fatos e provas. E aí, vamos ver se você acertou? Qual que é a resposta correta? D. Nós falamos isso aqui, né? A súmula 126 do TST é muito clara. Em recurso de natureza extraordinária para o TST, que é o recurso de revista, não se admite a reanálise de fatos e provas, somente de questão de direito. Vamos para a próxima? Marque abaixo a divergência jurisprudencial que não é válida para o conhecimento do recurso de revista. A. Acórdão proferido por outro TRT no seu pleno ou turma. B. Acórdão proferido pela SDI1 do TST. C. Acórdão proferido pela turma do TST. E D. Súmula vinculante do STF. Vamos ver se você acertou qual que não é válida? Acórdão proferido pelo TST. Nós vimos que, em que pese, na prática, a gente deparar com vários advogados pedindo isso, tentando demonstrar divergência, invocando o julgamento de turma do TST, a legislação não admite esse julgado de turma do TST para você demonstrar sua divergência jurisprudencial. Beleza? Vamos lá para o próximo? Considerando a fase de liquidação e de execução da sentença, marque a alternativa correta. Elaborada a conta e tornada líquida a sentença, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 5 dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. B. Em face da sentença que homologar os cálculos de liquidação, caberá agravo de petição. C. Em face da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, caberá agravo de petição independentemente de garantia do juízo. E D. Na fase de execução, caberá recurso de revista somente na hipótese de violação literal à disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Vamos ver se você acertou essa? Exatamente. Em face de decisão interlocutória que acolher ou rejeitar um incidente, que nós acabamos de ver aqui, no IDPJ, decisão interlocutória, na fase de execução, cabe recurso de imediato, que é o agravo de petição. Preciso garantir o juízo, fazer o pagamento, depositar ou nomear um bem a penhora? Não há necessidade porque a legislação te liberou desse pagamento, dessa garantia do juízo. Pessoal, então com isso encerramos aqui a nossa 5ª aula. Repito, se você não assistiu às aulas anteriores, vai lá, assista desde a aula 1, que é uma sequência lógica da prática trabalhista, e nós trouxemos aqui muitos elementos práticos para te auxiliar aí na sua vida profissional. Muito obrigado, fiquem com Deus. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.